Gente, boa noite. Nessa nossa noite fria aqui, ainda estamos em julho, nós estamos assim com um enorme prazer e uma enorme honra de estar recebendo aqui em palestra a professora Priscila Machado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, mas gostaria de agradecer também a diretoria da 12ª subseção da OAB São Paulo. A sede é Ribeirão Preto, mas é uma subseção grande, composta por mais 5 subsedes, que eu nomeio aqui: Santa Rosa de Viterbo, onde eu estou, São Simão, Cravinhos, Serrana, Jardinópolis, e também vou colacionar aqui a nossa querida Luiz Antônio, que participa juntamente com São Simão, que é a comarca São Simão. Gostaria de agradecer imensamente a nossa diretoria, quem eu faço na pessoa do nosso presidente, Dr. Luiz Vicente, uma pessoa extremamente querida e um presidente vocacionado, que eu falo, porque ele dá total liberdade e, ao mesmo tempo, total apoio para que a gente possa trabalhar e fazer palestras de tamanho gabarito, sabe? Ele dá bastante apoio e eu quero agradecer, mas eu faço esse agradecimento à diretoria toda, na pessoa dele. Quero também agradecer ao nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Geia, que possibilita tudo e que sempre nos apoia a ter esses eventos. Então, volto a agradecer novamente aos presentes, mas hoje agradecendo por demais a nossa palestrante, a professora Priscila Machado, que para mim eu falo assim, é uma honra mesmo estar recebendo a professora Priscila, e às vezes, me desculpa, doutora, se às vezes eu soltar um pri, porque a gente acaba pegando carinho na nossa mestre, nossa, quero deixar aqui registrado, conheci a professora Priscila, e creio que a maioria conheceu a professora Priscila na Faculdade Legale, seja em curso, seja em pós-graduação, e sempre, sempre, uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa, assim, nossa, eu falo carinhosa e generosa na prestação de informação, ela divide tudo, ela conversa tudo, ela realmente é aquilo que a gente olha e fala, professora, é mestre, porque ela não só nega informação e realmente é uma pessoa muito generosa. Além do fato de que creio que todos que estão aqui presentes acabam tendo uma amizade, um carinho pela pessoa dela, porque é uma pessoa simples, é uma pessoa, como eu falei, acessível, e o tom de voz dela é ótimo, assim, é gostoso. Aí eu já chego, a Pri, a minha irmã sabe, deixa eu registrado aqui no chat, você foi uma enorme inspiração para mim, porque eu sempre trabalhei com previdenciário e, como eu estava dizendo anteriormente, era mais assim uma questão do judicial, do contencioso, e você abriu a minha visão para o administrativo, para as vantagens, para o direito social sendo prestigiado no administrativo. E a gente melhorando a nossa visão, a gente aperfeiçoando o nosso conhecimento, a gente não só tem aquele retorno como advogado, mas assim, eu falo, é um retorno social. A gente conseguir trazer uma justiça para um cliente nosso, que satisfação! A gente lida com a camada da população mais vulnerável, a que precisa mais de atenção, e a gente poder prestar um serviço de qualidade, a gente, assim, não só tem a contraprestação profissional, mas a pessoal, e eu acredito até mesmo espiritual, quando a gente até se aplica. A gente ganha uma estrelinha, Deus vê e abençoe, e bora lá, sabe? Então, eu quero passar a palavra para a nossa mestra, a professora Priscila. Nossa, eu estou vendo aqui, deixa eu só fazer um apontamento. Eu estou vendo 2 colegas aqui, a doutora Natália e o doutor Luciandro, meu colega de comissão, deixar registrada a presença aqui. Vi que está a doutora Márcia Bueno, que sempre participa das nossas palestras.
Tem outros colegas aqui que eu não vou deixar de nomear agora, mas depois abre a câmera, mostra aí o cabelo, tá, gente? O cabelo de inverno. Vamos todo mundo pegar a escova para dar uma penteada. Eu passei uma chapinha para melhorar o negócio aqui. Então, eu quero passar a palavra para essa pessoa especial. Professora, a palavra é sua, fica à vontade, usa do espaço, do tempo, do jeito que a senhora quiser. Nós estamos na confiança, estamos juntos, tá? Obrigada, Camila. Obrigada primeiro aí pelo carinho, né? Pelo reconhecimento do meu trabalho. Você não sabe quanto isso é importante para a gente que é professor, né? Como eu estava falando para você no início, hoje em dia eu me acho bem mais professora do que advogada, né? Então é sempre bom ouvir aí que a gente, né, teve ali alguma parcela de influência e conseguiu ajudar de alguma forma. Obrigada aí pelo carinho e obrigada pelo convite para estar aqui hoje, para a gente conversar sobre esse tema, né? No início a gente pensou em falar ali sobre recurso administrativo, eu falei, não, vamos falar de BPC, parece que estava adivinhando ali a Solange também, né? A Camila acabou contando que queria que fosse sobre BPC, né? Que é um tema que ela também domina, então fica à vontade, Solange, se você quiser fazer alguma interferência, alguma complementação, é tudo nosso aqui, tá? Assim como os colegas também, né? Se tiverem aí alguma coisa relevante para apontar, que a gente vai aprendendo assim, né? Discutindo ali com o colega, com as experiências de todo mundo, porque eventualmente pode ter situação que eu não passei e que vocês passaram, ou que eu passei e vocês não passaram, e é assim que a gente vai crescendo, né, em conhecimento, né? Exatamente dessa forma. Mas acabou que foi providencial, né? A gente marcou, tem acho que um pouco mais de um mês, mas acabou que foi providencial esse tema por conta das alterações, né, que nós tivemos aí recentemente, alguns pontos ainda obscuros, né, que a gente vai precisar aguardar aí alguma portaria para poder regulamentar, né, eventualmente alguns pontos. Acho que tem alguém que está com um som aberto, salvo engano. Pronto, acho que era o Peterson, já foi aqui. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, que fica mais fácil para a gente ir acompanhando, né? Peguei aqui um material para a gente discutir aqui alguns principais pontos, né? E tem aqui para vocês os meus contatos nas redes sociais, né? Se tiver alguém que não me conhece, sigam lá, principalmente no Instagram, que a gente vai postando o que tem de atualização de direito previdenciário, e no Telegram também, que a gente tem facilidade aí para poder mandar arquivo de PDF, né? Quando a gente pensa em benefício de prestação continuada, em BPC, a gente sempre, né, precisa lembrar primeiro que a gente tem um fundo ali constitucional, né, lá no artigo 203 da Constituição. Mas se a gente pega aqui a LOAS diretamente, né, a Lei 8742 de 93, o artigo 20 vai trazer para a gente as informações principais no que tange aí a concessão desse benefício, né? Então, ele já vai trazer para a gente que esse benefício é de um salário mínimo, lembrando que não tem 13º, né, no que tange esse benefício, BPC, e é um benefício que é devido à pessoa com deficiência e também ao idoso com mais de 65 anos, tá? Aquele idoso com 60 anos, Priscila, tem direito? Não. Tem que ter 65 anos ou mais para concessão do benefício ou ser pessoa com deficiência. Eu sempre recebo pergunta com relação à pessoa com deficiência no seguinte sentido. Priscila, eu tenho aqui um requerente que tem, sei lá, 15 anos, 13 anos, 10 anos, que é uma pessoa com deficiência. Se enquadra para fins de BPC? Galera, não tem na lei indicação de que não pode receber. Então, assim, não tem limitação de idade no que tange a pessoa com deficiência, tá? Então, pode sim ter acesso ao benefício, perfeito? Então, pessoa com deficiência, sem indicação de idade, ou idoso com 65 anos ou mais. Além, né, de ser uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência, acho que meu mouse deu uma travadinha, uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência, precisa ser uma pessoa que não é capaz de prover ali o seu sustento ou ter o seu sustento provido por sua família. E aí a gente entra na seguinte discussão. O que é não ter condição de prover a sua manutenção, de prover o seu sustento ou tê-lo provido por sua família? A legislação ela vai dizer para a gente quem é essa pessoa. Até então, nós tínhamos a previsão de que seria aquela pessoa, né, que tem aqui uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Na verdade, assim, porque não, né, não tem por que a gente discutir isso aqui, mas a gente teve uma pequena novela recentemente com relação a essa questão da renda per capita, né?
tinha uma legislação, né? Saiu lei falando que ia ser meio salário mínimo, depois essa lei ela acabou sendo vetada pelo presidente, a Câmara foi lá e sancionou mesmo assim. Enfim, a gente teve aqui uma série de discussões, mas que não são relevantes aqui agora nesse momento para a gente. O que a gente precisa saber é que estava valendo, né, uma remuneração, uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. E aí veio, então, a Lei 14.176, que é essa lei que chegou agora para a gente recentemente, que foi a conversão. Meu mouse está dando uma travadinha aqui, que foi a conversão da 10.23 em lei. Né? Então, a conversão da 10.73 em lei gerou a 14.176. A 14.176, ela, na verdade, pessoal, ela manteve o requisito de 1/4 do salário mínimo, né? Passando agora a ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, mas manteve esse requisito de 1/4. Então, a regra continua sendo essa: remuneração, renda per capita, de 1/4 do salário mínimo, igual ou inferior a esse valor. Perfeito? Só que a lei ela trouxe uma exceção. Então, o meio salário mínimo não é a regra, e sim uma exceção. Trouxe uma previsão criando a possibilidade de flexibilizar essa renda de 1/4 do salário mínimo até meio salário mínimo. E quando, Priscila, que a gente vai poder, então, segundo a 14.176, flexibilizar essa renda? A lei vai trazer para a gente as possibilidades de exceção. Ela vai dizer para a gente o seguinte, que será, né, concedida essa flexibilização se esses requisitos aqui forem preenchidos. Ou seja, a depender do grau de deficiência, e essa deficiência vai ser analisada através de uma forma biopsicossocial, né, normal, como a gente já tinha sendo feito. E no caso do idoso, para considerar essa possibilidade de ampliação, vai se levar em conta a dependência dele de terceiros para realizar as atividades mais básicas da vida. Então, com relação à pessoa com deficiência, vamos olhar para o grau da deficiência. Com relação ao idoso, vamos olhar ali para a dependência dele de terceiros, ok? Paralelamente a isso, tanto a pessoa com deficiência quanto o idoso, eles precisam ainda preencher esse requisito aqui do inciso 3, que é o comprometimento do orçamento familiar. Esse comprometimento do orçamento familiar pode ser com qualquer coisa? Não. Tanto o idoso quanto o PCD precisam comprovar esse comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos, tratamentos de saúde, fralda, alimentos especiais, medicamento do idoso ou da pessoa com deficiência, desde que esses produtos, né, os gastos médicos, o tratamento, as fraldas, a alimentação especial e o medicamento não sejam fornecidos pelo SUS e também não sejam fornecidos pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ok? Então, para ter acesso a essa exceção, precisa preencher esses requisitos. Provar esse comprometimento do núcleo familiar e vai depender do grau de deficiência para a pessoa com deficiência e da dependência de terceiros, né, para as atividades ali básicas da sua vida no que tange ao idoso. Então, a regra continua sendo 1/4 do salário mínimo, passamos a ter, então, essa exceção. Priscila, e como é que vai funcionar essa análise do comprometimento do orçamento, né? Essa é uma questão que não é tratada pela lei. Isso provavelmente nem deveria, né, a lei tratar disso. Isso provavelmente vai vir regulamentado em um segundo momento através de portaria. Então, certamente, nós teremos uma portaria que vai definir para a gente como é que vai ser mensurado esse comprometimento da renda familiar. O que nós já temos de imediato de informação com relação a esse comprometimento é o seguinte: esse comprometimento da renda familiar, ele vai ser feito através de uma média. Então, nós teremos a indicação, deixa eu pegar aqui, nós teremos a indicação de, Priscila, são tais produtos que ele precisa.
tal fralda, né? Quando eu me refiro a produtos, né? Eu falo produtos e serviços, né? Se eventualmente ali algum tratamento médico. Então, são essas as despesas que essa pessoa tem que o Estado ali não consegue prover no caso concreto. Uma vez que você prova quais são ali, né, as coisas que aquela pessoa precisa, esse comprometimento da renda familiar vai ser calculado através de uma média. E essa média vai ser definida por um ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, né? Do Ministério da Economia, que hoje nós já sabemos que temos aí atualmente no Ministério da Previdência novamente, né? Então, aqui provavelmente vai ser tratado pelo Ministério da Previdência. Mas, enfim, eles vão, então, montar um ato conjunto, e esse ato conjunto vai dizer o seguinte: precisa de 100 fraldas. Quanto que tem ali o comprometimento da renda familiar com 100 fraldas? Numa média nacional sei lá, R$200. Então, vai ser mensurado dessa forma. A gente vai ter uma média, de acordo com o que ele precisa, uma média das despesas. É isso que a lei prevê. Só que me parece que isso aqui não vai funcionar muito bem, né? Porque o preço dos produtos aqui em São Paulo é diferente do que eu vou ter no Rio de Janeiro. É diferente do que eu vou ter lá em Maceió. Né? A gente vai ter uma diferença de preço a depender da região. Então, o que a lei vai dizer? Olha, a gente vai calcular por essa média. Tá? Então, o cálculo vai ser feito pela média. Porém, se você entender que a sua despesa é superior a essa média, é maior do que essa média no caso concreto, então o que vai ser feito é que você vai ter que me provar a sua despesa. Ok? Então, vai ser calculado por uma média que vai vir aí por esse ato conjunto, mas se eu entender que a minha despesa é maior do que aquela média nacional, porque eu estou aqui em São Paulo as coisas são mais caras, sendo maior do que a média nacional, eu vou precisar o quê? Comprovar ali o meu gasto adicional. Priscila, mas aí esse valor vai ser abatido da renda per capita, eu provando aquele comprometimento, eu vou ter acesso direto? A gente não sabe, a gente precisa aguardar a portaria para ver como isso vai ser quantificado efetivamente, ok? O que a gente tem são os requisitos para que essa pessoa ela passe, então, a ter direito a essa exceção. Hoje eu fiz uma sessão da tarde sobre esse tema, e assim, gente, vou mencionar aqui, fazer o comentário que eu fiz lá também na sessão da tarde. Eu entendo que essa flexibilização que surgiu foi um verdadeiro tiro no pé aqui para a gente, tá? Eu entendo que não foi bom a gente passar a ter em lei essa previsão da flexibilização de renda. Pelo seguinte, nós já tínhamos essa renda sendo flexibilizada na esfera judicial. E na esfera administrativa, nós também já tínhamos essa flexibilização de renda, ok? Então, assim, agora, com essa previsão na lei de flexibilização até meio salário mínimo, me parece que o que pode acontecer? Os juízes passarem a entender que só podem flexibilizar até meio salário. A gente sabe que na prática era geralmente o que acontecia, né? Os juízes faziam ali uma flexibilização até meio salário para enquadrar, mas eu tive processos que passaram de meio salário de renda per capita e que o benefício foi concedido, porque a vulnerabilidade daquela família era tamanha que o juiz entendeu no caso concreto que tinha acesso. Eu tive um caso de uma requerente lá no Rio, o marido dela recebia R$ 1.300 de aposentadoria. Aposentado por invalidez, o marido, tá? E aí foi feita lá a perícia social, né? R$ 1.300 dá o quê? Dá aí 600, 650, né? Então, bem acima do que a gente tem aí de meio salário mínimo, que seria 505, né? 505, 550. Então, a gente estaria falando aqui de um valor razoavelmente acima, né, de diferença, né? Quase R$ 100 de diferença aí. E nesse caso, né, foi feita aí quase não, R$ 100 de diferença, né, de 550 para 650 de diferença. E nesse caso foi feita uma perícia, né, nesse processo judicial na residência. E o juiz ficou tão sensibilizado assim com a situação que concedeu o benefício, mesmo sendo ali uma flexibilização superior a meio salário mínimo, né? Era uma situação em que a casa só tinha um cômodo, o banheiro ficava do lado de fora da casa, você via ali pelas fotos que foram juntadas pelo assistente social, que era uma família que estava, de fato, em uma vulnerabilidade extrema, né? Então, assim,
A gente tem aí essa possibilidade hoje dos juízes entenderem pela flexibilidade da forma que eles querem, né? Que eles entendam que, de fato, aquela família ali está socialmente desprotegida. Quando a gente traz essa flexibilização para a lei, quando a lei passa a dizer que essa flexibilização pode ocorrer ali no meio salário mínimo, me parece que no entendimento daqueles juízes que são um pouquinho mais quadrados ali na forma de analisar o direito, eles podem entender que eles não podem passar mais de meio salário mínimo nessa flexibilização. Né? E isso muito me preocupa, porque eu acho que certamente a gente vai ter decisão nesse sentido, né? Quando a gente olhava para o judicial, essa flexibilização, gente, já ocorria, né? Como eu mencionei para vocês. Coloquei aqui no material, não sei se a Camila, aqui da comissão, se ela vai disponibilizar o material para vocês, mas vejam que o artigo 20, o tema 27 do STF já havia dito que era inconstitucional, né, esse critério de 1/4 de salário mínimo como requisito obrigatório. O STF já tinha falado isso para a gente há bastante tempo. O STJ também, entendendo que quando a gente tem ali uma renda de 1/4 do salário mínimo, se presume já de forma imediata que aquela família é uma família miserável, que está em uma situação de miserabilidade. Agora, se a família tem uma renda acima disso, não quer dizer que não tem acesso ao BPC, mas eu, juiz, preciso analisar no caso concreto se essa vulnerabilidade está comprovada. Ok? Então, a gente já tinha essa possibilidade no judicial e, como mencionei, o meu medo é a gente ter um engessamento dessas decisões. Inclusive, pasmem, na esfera administrativa, nós também já tínhamos essa flexibilização, também na esfera administrativa. E aí destaco para vocês aqui o memorando circular conjunto número 58, que prevê uma possibilidade de flexibilização da renda per capita para fins de concessão do BPC na esfera administrativa. Confesso, porém, para vocês que era super difícil a gente conseguir alguém que se enquadrasse aqui nas possibilidades da portaria. Porque, observem, ela segue mais ou menos a lógica da lei, né, agora da 14176. Vai dizer que a gente vai excluir do cálculo da renda per capita as despesas desse requerente que decorram das despesas relacionadas à deficiência ou à idade avançada daquele requerente, como, por exemplo, medicamento, como, por exemplo, consultas da área de saúde, fraldas descartáveis, a alimentação especial que aquela pessoa eventualmente precisa. Então, no administrativo, a gente já tinha a possibilidade de excluir essas coisas do cálculo. Como é que o memorando circular entende que tem que ser feita essa exclusão? Lembrando que a gente não sabe como é que vai ser pela 14176, mas eu acho que pode ser que siga essa linha aqui, né? Vamos esperar para ver. Como é que funciona pelo memorando circular conjunto número 58? A gente pega ali a renda familiar, né? Renda total. Vamos imaginar que a renda total seja de R$1.000, né? Para facilitar aqui a nossa conta. Vamos pegar aqui um valor inteiro. Então, R$1.000 o valor dessa renda per capita, dessa renda total da família, tá? Não a per capita. R$1.000 a renda total. Aí vamos imaginar que ele gaste aqui mais ou menos uns R$300 com essas despesas, entre medicamento, alimentação especial, fralda, consultas na área de saúde. R$300. Esses R$300 eu devo abater dessa renda de 1.000. Então, se ele tem uma renda de 1.000, teve uma despesa de 300 menos 1.000, R$700. E aí eu vou pegar esses 700 para fazer a conta da renda per capita e não os R$1.000, ok? Então vejam que a gente já tinha essa possibilidade no administrativo. Por que eu mencionei para vocês que é muito difícil a gente ter alguém que se enquadre aqui nessa possibilidade? Priscila, é mole, medicamento, alimentação especial, fralda descartável, é o que o idoso, né, de idade um pouco mais avançada e a pessoa com deficiência mais utilizam. Verdade. Só que qual o problema? Para a gente fazer uso dessa portaria, nós precisamos comprovar que essa prestação foi negada pelo Estado. Então, a gente precisa comprovar que, no caso concreto, o Estado não forneceu essa fralda, não forneceu esse medicamento especial. E a prova dessa negativa do Estado é que é difícil.
Porque se vocês forem no posto de saúde e pedirem aí uma declaração de que está faltando o medicamento, eles não vão dar esse documento para você. Por quê? Porque eles entendem que você pode usar aquilo ali eventualmente para judicializar o fornecimento. E eles não entregam essa documentação, né? Como é que eu estava fazendo no meu escritório, né, antes um pouco da pandemia, para tentar aqui o enquadramento através dessa portaria? Pedindo para o cliente, né, e eventualmente nós mesmos do escritório entrávamos em contato com o CRAS da região próxima da residência dele. Porque geralmente eles vão ali fazer os atendimentos médicos, né, até porque às vezes se for distante eles negam atendimento, em regra eles fazem o atendimento aonde? Dentro ali da sua região, né, no hospital, no posto de saúde que atenda ali a sua região. Então, a gente fazia uso, muitas das vezes, do assistente social do CRAS, pedindo para ele, olha, a gente precisa dessa declaração para o INSS. E eles estão se recusando a dar. Será que você pode, de repente, intermediar isso junto ao posto de saúde? E, em alguns casos, a gente obteve êxito para conseguir essa declaração de negativa do fornecimento. Mas era, de fato, bem difícil, né? E me parece que isso também vai ser difícil na lei, né? Vai ser difícil a gente comprovar aí, eventualmente, essa negativa do Estado no fornecimento, né? Pela mesma dificuldade que a gente já tinha aqui em momento anterior com a Comemorando Circular Conjunto número 58, tá? Coloquei aqui para vocês no material, né? Como mencionei, não sei se vai ser disponibilizado, mas só para vocês verem como é que funciona no administrativo, né? Antes deles negarem o benefício, o servidor deve o quê? Deve oportunizar que você prove que você está com a sua renda flexibilizada para fins de enquadramento aqui no Memorando Circular Conjunto 58, ok? Então, ele vai trazer aqui para você um despacho lá no seu processo administrativo, indicando para você que você pode ter essa flexibilização, ok? Isso, em regra, acontece, a gente sabe, né? No administrativo, às vezes, acontece, do servidor não abrir ali a exigência, mas, em regra, é aberta essa exigência para comprovação dessas despesas, tá? Ainda no que tange essa questão da renda da renda para fins de concessão de BPC, lembro a vocês da previsão lá do decreto 6214, né? Para quem não conhece ainda, é importante vocês conhecerem esse decreto. Esse decreto ele vai trazer para a gente a previsão das parcelas que devem ser excluídas do cálculo da renda mensal bruta familiar. Então, os benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária não entram no cálculo da renda familiar. Esses valores oriundos de programas sociais de transferência de renda não entram no cálculo da renda per capita. Bolsa de estágio também não entra. Aquelas pensões especiais de natureza indenizatória, ok? Pensão especial de natureza indenizatória, como nós tivemos no caso das crianças com Zika, como nós temos, né, nos casos das pessoas que foram acometidas pela síndrome da talidomida. Hoje em dia a gente não tem muitos exemplos aqui de pensão especial, né? Mas 2 exemplos aí simples para vocês, ok? Que não são pensão por morte, tá, galera? São pensões especiais pagas pelo Estado em decorrência ali de algum fato específico, em regra, decorrente da omissão do Estado, né, em algum tipo de prestação, né? No caso da talidomida, para quem não sabe, talidomida é um medicamento que lá na década, salvo engano, de 60, ele era muito utilizado pelas gestantes para poder controlar enjoos. Só que esse medicamento ele tinha um efeito colateral, que era fazer com que essas crianças nascessem ali com algum tipo de deficiência, né? Elas nasciam, né, com uma atrofia dos membros superiores e inferiores, ok? Esse medicamento ele já tinha sido suspenso, né, a venda dele em praticamente todos os locais do mundo, e o Brasil continuava permitindo a comercialização desse medicamento. Devido a isso, né, muitas mães, sem saber, né, desse efeito colateral desse medicamento, fizeram uso, e suas crianças nasceram aí com essas deficiências, né, com essa atrofia nos membros superiores e inferiores, né? Isso foi uma evidente omissão do Estado, né? Acho que não dá para a gente discutir isso. E, devido a essa omissão, essas mães, essas crianças, passaram, então, a receber
essa pensão especial, né? Não a mãe, a criança passou a receber essa pensão especial, ok? Nós temos outros benefícios aí nesse sentido, né? Que ainda temos pessoas vivas que ainda eventualmente recebem, tá? Rendas de natureza eventual ou sancional a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, não temos nada aqui nesse inciso 5. Inciso 6, rendimentos decorrentes do contrato de aprendizagem também não entram aqui para o cálculo da renda per capita, ok? Sempre, né, a gente tem muita dúvida com relação a essa questão do que entra, o que não entra, então fica aí a informação já para vocês com relação a isso. Lembrando aqui os pontos principais com relação ao BPC, o primeiro deles é um benefício assistencial, né, galera? Não é um benefício previdenciário, então não depende de contribuição, ok? Depende sim que a gente prove ali ser uma pessoa com deficiência ou ser uma pessoa idosa com 65 anos ou mais, e mais a situação de vulnerabilidade daquela família, né? Não tem direito a 13º, não faz empréstimo consignado, pelo amor de Deus, vocês não vão comentar aí no chat que vocês têm um cliente que tem empréstimo consignado em BPC, que vocês vão me infartar se vocês fizerem isso. Não tem direito, galera. O que acontece muitas vezes é o seguinte: o banco, a instituição financeira, ela vende para aquele beneficiário um empréstimo como sendo empréstimo consignado, mas não é, porque não existe a possibilidade da pessoa que recebe BPC receber o empréstimo, fazer um empréstimo consignado, ok? O que é o empréstimo consignado? É aquele que tem desconto na fonte. Então, a pessoa, ela recebe uma aposentadoria já descontado o valor do empréstimo. O próprio INSS faz aquele desconto. Quando a gente olha para o BPC, né, não existe essa possibilidade do INSS fazer esse desconto direto. O que acontece é que alguns bancos fazem o seguinte: vendem para a pessoa como se fosse um consignado e entra o dinheiro do benefício dela na conta, e o banco vai lá no mesmo dia e desconta a parcela do empréstimo, mas isso é empréstimo pessoal, não é consignado. Consignado é aquele que desconta direto lá no INSS, que a gente consegue ver no extrato de pagamento do INSS o desconto, ok? E isso não é possível no BPC. É um benefício de um salário mínimo, não é cumulável com benefício previdenciário. Priscila, meu cliente recebe uma pensão por morte, pode receber BPC? Não, não pode. Lembrando sempre que há opção pela concessão do melhor benefício. Então, entenda o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem ali uma pessoa que recebe BPC, tá? Então, ela está recebendo lá linda, bela e faceira o BPC dela, ok? E essa pessoa, ela é uma pessoa com deficiência, ok? Que recebe lá o seu BPC de um salário. O pai dessa pessoa faleceu, ok? O pai faleceu, deixou uma pensão por morte de um salário mínimo. Só que tem 4 dependentes ali nesse benefício. Cada dependente vai receber, se minha conta não estiver muito errada, mais ou menos uns 200 e um pouco mais de 250, né? Mais 25, 275. Cada filho, cada um desses 4 filhos vai receber de pensão quanto? R$275 cada filho, ok? Ora, Priscila, meu pai faleceu, eu recebo o BPC de um salário. Não posso acumular a pensão com o BPC. Se eu me habilitar na pensão, eu vou receber R$275, menos do que eu recebo de BPC. Sim, se se habilitar na pensão, vai receber 275. Então, eu posso não me habilitar na pensão e continuar recebendo o meu BPC? Entendo plenamente possível isso, ok? Ele tem sempre direito à opção ao melhor benefício. Então, se lá não foi interessante para ele receber a pensão, ele fica aqui, continua recebendo o BPC. E lembrando também, não gera direito à pensão por morte, gente. Isso aqui é a gente trabalha com direito social, né? Então a gente precisa ter muita responsabilidade do que a gente fala para o nosso cliente, muita responsabilidade do que a gente vende para ele, porque é muito comum eu receber cliente no meu escritório que recebia BPC,
vem a óbito, né? E, na verdade, recebo ali a esposa, geralmente, né? Daquela pessoa idosa que faleceu recebendo o BPC, e a esposa vai lá e diz, doutora, mas até onde eu sei, meu marido estava aposentado. E se ele é aposentado, eu tenho direito à pensão. Né? Então, é muito comum, infelizmente, algumas pessoas venderem para o cliente que estão concedendo para ele uma aposentadoria, e ele fica tranquilo, achando, né, que se ele vier a óbito, a esposa dele vai ter direito ali, eventualmente, a uma pensão por morte, quando, na verdade, não é o caso. Ok? Conceder um BPC ao invés de conceder uma aposentadoria, e essa pessoa, esse senhor vem a óbito e fica lá a esposa, ou vice-versa, né? Ou a esposa e o marido ou a esposa vem a óbito e deixa o marido, enfim, e não consegue ter acesso ao benefício de pensão, que muitas das vezes pode ser ali a única fonte de sustento que aquela família tem. Ok? Então, sejam extremamente responsáveis com relação a isso, né? Expliquem para o cliente exatamente o que você está concedendo. Não há problema nenhum, a pessoa não ter direito à aposentadoria, você concedeu um BPC, normal, mas fale para ele que ele não está aposentado, que é um benefício assistencial. Fale para ele, não deixe de falar que ele não gerará direito à pensão, porque às vezes a pessoa nem pensa sobre isso. Pior é quando pensa e acha que vai ter direito e não deixa. Mas pode acontecer também da pessoa nem pensar sobre isso. E eu entendo que é responsabilidade, sim, do advogado alertar. Olha, você está recebendo um BPC, paga como facultativo, para que você deixe ali uma pensão por morte para sua esposa, para o seu filho deficiente, né? Para que você deixe ali uma fonte de renda para a sua família, né? Seu filho menor, né? Pode também acontecer. Mas, Priscila, ele pode recolher como facultativo? Claro que pode, pessoal. Empecilho nenhum para que ele recolha como facultativo. Essa é a saída estratégica para que a gente tenha ali uma concessão de pensão nesses casos. Temos, inclusive, previsão expressa na portaria conjunta número 3 de 2018, que vai dizer que a contribuição do beneficiário como segurado facultativo não acarreta a suspensão do BPC. Está expresso na portaria, ou seja, portaria, visão administrativa. Visão administrativa. Pode pagar à vontade que não vai dar ruim com o INSS. Muito pelo contrário, ok? O que eu entendo é o seguinte, que não é possível recolher como facultativo de baixa renda. Ok? Eu entendo que nesses casos a gente pode recolher com alíquota de 20%, ou a gente pode recolher com alíquota de 11%. Nunca com alíquota de 5%. Esse aqui é o meu entendimento, é o que a gente vê acontecendo hoje na prática, administrativamente. Se for para o judicial, né, a gente sabe que eventualmente a gente tem ali uma jurisprudência ou outra, né, em sentido contrário, mas no judicial, e eu entendo que esse, né, é o entendimento que vai de fato prevalecer, é que não poderia ter pago como facultativo de baixa renda. Pelo seguinte, quando a gente fala em recolhimento, eu sei que a maioria dos colegas não gostam de cálculo e não gostam de questões que entendam como chatas, como custeio, né? Mas são dois pontos que nós precisamos conhecer e precisamos conhecer com profundidade, porque isso faz toda a diferença. E aqui, nessa discussão sobre a possibilidade ou não do recolhimento como facultativo de baixa renda, no caso do BPC, discussão relacionada aqui às disciplinas, né, dentro do custeio da Previdência Social, é necessário que vocês tenham esse conhecimento. É necessário que vocês conheçam o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei de Custeio, que vai dizer para a gente que para aquela pessoa recolher como facultativo de baixa renda, ela precisa o quê? Não apenas ser um segurado facultativo, ou seja, não exercer a atividade, não apenas ter uma renda familiar ali máxima de 2 salários mínimos, não apenas ser uma pessoa que trabalha ali apenas no âmbito da sua residência, mas precisa ser uma pessoa sem renda própria. Sem renda própria. E o BPC nada mais é do que o quê? Uma renda própria. Priscila, mas não é salário. A lei não fala salário, a lei fala renda. A lei fala renda e o BPC é uma renda. E se aquela pessoa aufere renda, ela não pode contribuir como facultativo de baixa renda.
Então, por isso entendo, né, como a gente vê se consolidando cada vez mais no judicial, que não é possível quem recebe BPC recolher como facultativo de baixa renda. É claro que, se vocês forem pagar, o INSS vai receber. Mas quando essa pessoa vier a óbito e essa pensionista for requerer a pensão, não vai conseguir essa pensão, ok? Não vai conseguir essa pensão. Então, fiquem atentos a isso. Pode recolher com desconto? Pode, porém, com desconto no plano simplificado de 11%. Vi até que entrou uma pergunta aqui da Luciene sobre isso, né? E já acabamos aqui de responder. Entendo como a jurisprudência administrativa vem entendendo que não pode, tá? Quer recolher um pouquinho menos? Recolhe com alíquota de 11%. Não vai correr o risco dessa pessoa vir a óbito e lá na frente não conseguir a pensão, né? Porque aí o leite já estará derramado. Inclusive, fazer um comentário, né? Eu fiz um post sobre segurado facultativo de baixa renda, surgiram 1 milhão de perguntas nesse post e uma muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi no seguinte sentido: Priscila, eu tenho um segurado, né? Eu tenho aqui uma dependente em que o marido contribuía como facultativo de baixa renda. Até aí, ok. Levou o processo para o judicial, evidentemente foi o quê? Indeferido o pedido. Eu não sei se foi no judicial, acho que foi no administrativo, perdão. Benefício foi indeferido. E aí ela pergunta o seguinte: a dependente pode complementar essa contribuição? E aí, galera, vocês precisam saber que recolhimento pós-óbito, né, pós-morte, eles não era reconhecido pela nossa legislação, né? Quando a gente olha para os benefícios previdenciários. Recolhimento pós-óbito, esquece. Você vai achar uma jurisprudência lá de anos atrás falando que pode. Não pode, ok? Pacífico isso já na nossa jurisprudência a nível nacional. Não pode recolhimento pós-morte. Então, se faleceu e não contribuir, a paciência não vai deixar pensão. E aí surge uma outra discussão. Mas e se ele contribuía, mas contribuiu abaixo do salário mínimo? Muitas decisões caminhavam no mesmo sentido. Jurisprudência majoritária. Não pode nem complementar. Não pode complementar porque isso seria equivalente ao recolhimento pós-morte. Ok. Veio o decreto 10.410 de 2020. Sob o meu ponto de vista, o decreto 10.410 muda esse entendimento. Por quê? Porque o decreto 10.410 ele vai permitir a complementação por parte daquele dependente até o dia 15 do mês de janeiro do ano civil seguinte à data do óbito daquele segurado. Então, se recolheu, mas recolheu abaixo do salário mínimo, pode completar. Isso foi o que o decreto 10.410 de 2020, no artigo 19e, falou para a gente. Não vou lembrar agora o parágrafo, mas está lá no 19e. E aí, me parece que a gente pode fazer o quê? Fazer aqui um extensivo, né? Estender esse entendimento para o seguinte: olha, pode complementar pós-morte quando o recolhimento for abaixo do salário mínimo. Então, por que não complementar também quando foi recolhido em uma alíquota diferente? São situações diferentes. Uma coisa é recolher abaixo do salário mínimo, outra coisa é recolher na alíquota que não era alíquota devida. Eu entendo que a gente pode discutir aqui, até com base em equidade, inclusive, dentro da esfera judicial, agora, nesse momento, pós-decreto 10.410, essa possibilidade de complementação para a alíquota de 11%, ok? Se vocês buscarem jurisprudência, vai dizer que não pode, mas a jurisprudência está sempre o quê? Anterior à publicação do decreto, ok? Mas se tiver caso desse, discutam com base no 19e do decreto 10.410, buscando uma interpretação extensiva para esses casos onde a alíquota foi reduzida. A Solange está falando aqui da perícia remota, a gente vai falar disso. Solange, eu já quase extrapolei aqui o tempo, mas se a Camila me permite passar um pouquinho, a gente fala aqui sobre isso também. Se o recebedor de BPC que contribui como baixa renda, o Jansen está perguntando, não poderá seus dependentes receber a pensão por morte, o mesmo entendimento serve para requerer um salário maternidade, considerando que a fonte de renda para pagar a contribuição seja o BPC? Sim, exatamente isso. Recolhimento de baixa renda de quem recebe BPC não é
possível, porque tem renda própria, não vai validar para nenhuma finalidade, ok? Nenhuma finalidade. Você vai fazer aqui, nesse caso concreto, é de fato complementar a alíquota para 11%. Se a pessoa está viva ainda, o INSS vai abrir um despacho para você no processo e vai falar o seguinte: quer complementar? Eu não sei se a Luciana está aqui. Deixa eu ver se a Luciana está aí. Não sei se ela está aqui. Se ela tiver aí, abre o áudio, Luciana. A Luciana mesmo, né, que é uma colega minha, me mostrou um processo dela hoje que aconteceu exatamente isso. Eles abriram uma exigência perguntando o seguinte: quer completar? Recolheu 5%, segurado facultativo de baixa renda. Não estou validando, mas não estou nem validando por CBPC. Não estou validando porque não comprovou para mim que é baixa renda. O CAD único não estava atualizado. Quer complementar para você receber o benefício? E eles abriram essa possibilidade, nesse caso, para complementação, tá? E aí vamos falar um pouquinho aqui de grupo familiar para a gente falar do auxílio inclusão e falar, então, dessa alteração que a gente teve aí na perícia, né? Professora que fala demais, agora que eu vi que a gente já está quase uma hora aqui. Com relação ao grupo familiar, galera, tem alguns pontos que é fundamental que vocês conheçam. Primeiro ponto, quando a gente pensa em grupo familiar para fins de concessão de BPC, pelo amor de Deus, uma coisa é o grupo familiar para fins de CAD único, outra coisa é o grupo familiar para fins de BPC. Mas, Priscila, não é, meu amor. Não é porque o CAD único é usado para prestar as informações para o BPC. Sim, mas os grupos familiares são diferentes. Quer falar alguma coisa, Camila? Não? O CAD único, ele é usado, sim, né? Ele é necessário para a concessão do BPC. Então, para a gente pedir um BPC, a pessoa precisa ter CAD único atualizado. Em regra, é por ali que vai ser verificada se foi preenchido ou não esse requisito, né, de 1/4 do salário mínimo. Lembrando, mais uma vez, para quem não estava aí no início, aquele meio salário mínimo que surgiu não é regra, é exceção. Por isso que me refiro aqui ainda a 1/4 do salário mínimo, tá? Então, assim, apesar do CAD único ser utilizado para isso, o grupo familiar, gente, é diferente. Quando a gente pensa no grupo familiar para fins de CAD único, vai pegar praticamente todo mundo que está na mesma casa. Vai pegar praticamente todo mundo que está na mesma casa. Quando a gente pega esse CAD único para apresentar para fins de concessão de BPC, nós precisamos o quê? Indicar o seguinte, olha só. Eu estou pedindo aqui esse BPC para o idoso e ele mora com o filho. Está aqui no CAD único que o filho mora junto. Mas olha só, para fins de concessão de BPC, a renda desse filho não entra. A renda desse filho não entra porque ele é divorciado. Como assim, Priscila? Exatamente assim. Se o filho mora sobre o mesmo teto do pai, mas ele é divorciado, a renda dele não entra para fins de concessão de BPC. Ele vai estar no CAD único, mas no BPC ele não deve estar, a renda dele deve ser desconsiderada. Inclusive, saiu esses dias uma portaria, eu não vou lembrar agora o número da portaria, que vai dizer o seguinte, que quando agora a gente for fazer o protocolo do BPC, vai aparecer um campo lá para a gente com todas as pessoas que constam no CAD único e nós vamos fazer a indicação de eventuais situações que podem excluir essa pessoa do rol do grupo familiar para fins de concessão de BPC. Agora eu acho que vai ficar mais fácil, né? Porque isso vai estar ali, então o advogado vai ver aquilo, o segurado, se for fazer pelo meu INSS, vai ver aquilo e pelo menos vai chamar a atenção dele para essa possibilidade de exclusão de renda. Essa exclusão de renda, galera, a gente vai ver das pessoas que não fazem parte do grupo familiar e quem faz parte, lá na portaria conjunta número 3 de 2018 e também lá na LOPES, tá? Nós teremos essa previsão. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Observem o seguinte. Quando a gente pensa aqui na formação de grupo familiar, vamos vir direto aqui para a portaria, melhor. Nós temos previsão expressa de que não vai compor o grupo familiar aquele filho ou aquele enteado que tem o quê? Constituído união estável, ainda que viva sob o mesmo teto. Se ele vive em união estável com a esposa dele na mesma casa, não entra nem a renda dele nem a da esposa. Se nós temos lá o Joãozinho, seu João, 65 anos, que mora com o filho Pedrinho, e o Pedrinho é casado com a Mariazinha. A renda de Pedrinho e de Mariazinha não entra para cálculo da finda de concessão desse idoso,
por expressa exclusão da lei, né, e transportado aqui também na portaria. Isso aqui, gente, é visão administrativa, tá? Se você for discutir isso no judicial, isso vai dar ruim. Porque eu trabalhei na procuradoria durante muito tempo e o procurador vai bater na tecla de que aquele filho mora naquela casa. Então, a família tem condição de prover o sustento dele. Por mais que a gente tenha essa exclusão na lei, lá você vai ter que enfrentar essa discussão. E lá pode dar ruim, porque eu já vi muitos processos dando ruim por causa disso. Então, vejam, aqui na visão administrativa, não tem discussão. Você provou ali que, eventualmente, ele tem união estável ou que ele é casado, aqui não está dizendo casado, mas casado também, ele tem ali, ele é excluído desse grupo familiar, ok? Então, você só precisa comprovar o quê? Essa condição de que existe união estável ou casamento ali no caso concreto. Visão administrativa, ok? Temos ainda a situação que eu mencionei para vocês, o irmão, o filho e aquele enteado que são divorciados, que são viúvos, que são separados de fato. Então, ele morava lá com a Mariazinha na outra casa, Mariazinha ficou brava com ele, e aí mandou ele embora, ele foi morar na casa do pai. A renda dele vai entrar? Não vai entrar. Mesmo morando sobre o mesmo teto, ok? Então, fiquem atentos a isso aí, estudem essa portaria, porque ela traz aí muitas possibilidades interessantes para a gente a nível de discussão. Coloquei aqui uma decisão judicial aqui para vocês nesse mesmo sentido, falando aqui, nesse caso, de uma filha maior, que acabou conseguindo aqui essa exclusão também na esfera judicial, ok? Coloquei esse link aqui, que é para vocês verem como a Procuradoria, de fato, questiona isso no judicial. Vocês acessem aí que vocês vão ver aí essa notícia que trata exatamente dessa discussão, né, com a Procuradoria levantando aí essa bola de que essas pessoas não devem ser excluídas. Fica aí para conhecimento de vocês. E nós temos ainda também a possibilidade, não vou contar aqui toda a novelinha, vamos aqui para a parte de objetiva, nós temos a possibilidade também, primeiro, de conceder mais de um BPC para a mesma família, para o mesmo grupo familiar, problema nenhum. E a renda desse BPC não vai entrar na renda para pedido de um novo benefício, ok? Já vou dar uma olhadinha no chat que eu vi que piscou aqui, mas observem que nós temos agora previsão expressa no parágrafo 14 do artigo 20. Foi incluído essa previsão pela 13982, tá? É uma previsão aí recente, a gente teve ali, ao longo dos últimos anos, alguma variação nessas possibilidades, mas agora está valendo tudo. Previsão aqui do parágrafo 14, que vai dizer para a gente o seguinte: se nós temos uma pessoa, né, um idoso, acima de 65 anos, então, observe, não é qualquer idoso, é o idoso acima de 65 anos. Ou então, uma pessoa com deficiência que receba um benefício de prestação continuada, ou receba um benefício previdenciário, e aqui a gente tem, por exemplo, a possibilidade de aposentadoria de até um salário mínimo. Esse benefício ele não será computado no cálculo para fins de concessão de outro idoso ou outra pessoa com deficiência daquele mesmo grupo familiar. Então, recebe um benefício previdenciário ou recebe um BPC, esse benefício previdenciário é de até um salário mínimo? Sim. É uma pessoa idosa, acima de 65 anos, ou é uma pessoa com deficiência? Sim. Então, a renda dessa pessoa pode ser excluída, permitindo, assim, que a gente tenha ali, né, de forma ilimitada, a concessão de benefício para quantas pessoas fizerem parte daquele grupo familiar, ok? Muito bom também isso, e é possível também na esfera administrativa, sem problema nenhum. Temos, inclusive, portaria tratando disso, que é a portaria 374, agora de 2020, tudo perfeito, tá, galera? E a portaria ainda vai dizer o seguinte: se você tinha um requerimento anterior a essa lei, que previu essa exclusão, né, expressa de todo mundo,
do idoso acima de 65, da renda daquela pessoa com deficiência, que recebe aposentadoria, que recebe BPC de até um salário mínimo, se você tem ali um benefício que foi protocolado antes, tem DER anterior, você pode reafirmar essa DER dentro daquele mesmo requerimento de BPC, para que você, então, tenha a concessão do benefício, enquadrando aí pelas possibilidades de exclusão, ok? Vamos pular aqui essa questão do monocular por causa da hora, né? E vamos falar aqui da perícia para a gente falar do auxílio inclusão. Com relação a essa outra atualização que nós tivemos, que foi o decreto 1328, tá? O decreto 1328, ele vai trazer a possibilidade da realização de um projeto piloto, na verdade, que vai trazer ali a possibilidade de realização da avaliação social por videoconferência, ok? Essa possibilidade surge na Lei 14.176, e logo na sequência a gente tem aí também a Portaria 1328, esquematizando como é que isso vai ser feito. Então, como é que vai ser feita essa perícia? Primeira coisa, é um projeto piloto, tá? Eles vão testar se vai funcionar ou não. O teste começou tem 2 dias, começou no dia 26 de julho e vai até o dia 27 de agosto. E como é que funciona? Essa perícia não vai ser feita da casa do segurado. Como assim, Priscila? É remota, meu amor? Como é que não vai ser feita da casa do segurado? Exatamente isso. Por incrível que pareça, essa perícia vai ser feita dentro do INSS, por canal remoto. É isso que a portaria fala. Se vocês lerem lá o anexo da portaria que vai trazer o procedimento, ele vai dizer o seguinte: durante esse projeto piloto, essa perícia vai ser realizada dentro das dependências do INSS. O servidor vai conduzir essa pessoa, né, esse requerente, para uma sala, vai ficar esse requerente vai ficar, então, lá nessa sala e vai fazer a perícia por videoconferência com assistente social que vai estar em outro lugar, aí qualquer desse Brasilzão, ok? Por que vai ser feito dentro das agências do INSS? Porque, evidentemente, gente, o INSS sabe da condição de uma pessoa que recebe BPC, né? Muitas das vezes ela não tem o celular com câmera, ela não vai ter internet. Como é que ela vai realizar essa perícia? Não vai realizar, na grande maioria dos casos, né? Até porque se você chega para mim com uma pessoa com um BPC, que tem um iPhone, tem um 5G, eu já vou falar, opa, tem alguma coisa estranha aí nessa história, né? Então, assim, evidentemente, essas pessoas não têm acesso a esse tipo de tecnologia, a grande maioria não tem. Então, não dava, durante esse período de experimentação, para ser feito da casa do segurado. Qual foi a saída? Fazer dentro da dependência do INSS. Pode parecer ali uma incongruência, mas é porque está no período de teste, né? Então, a ideia é ver se vai funcionar, né? Funcionando, a portaria prevê o seguinte, que em um segundo momento, essa perícia pode ser realizada dentro de uma entidade parceira, OAB, né? A OAB tem acordo de cooperação técnica, então muito provavelmente as seccionais que quiserem disponibilizar uma sala para isso, eu estou aqui vislumbrando, né? Não está escrito isso, está dizendo só que poderá ser feita em entidade parceira. Então eu imagino que as seccionais que têm ali uma sala que possam disponibilizar para isso, vão poder fazê-lo, e o advogado vai conduzir o cliente até essa sala e ele vai fazer ali essa perícia por videoconferência nesse segundo momento, né? Pós esse período aí de teste. Perfeito? Mas já está acontecendo, não tive nenhum segurado que caiu nessa modalidade de perícia. Se alguém tiver, depois me chama lá no direct e me conte aí como foi essa experiência. E chegamos finalmente no auxílio inclusão, né? O que é esse benefício de auxílio inclusão, galera? Esse benefício, ele não surge na 14.176, tá? Ela surge lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ele vem regulamentado pela 14.176. Esse é o benefício que visa ali a inclusão dessas pessoas com deficiência, que têm uma deficiência moderada ou grave no mercado de trabalho. Então, a ideia é que aquela pessoa que tem uma deficiência moderada ou grave e que recebe BPC possa se reinserir no mercado de trabalho sem ter medo de perder o benefício. Então, essa é a lógica. E como é que vai funcionar esse benefício, esse novo benefício que foi criado? Primeira coisa, o valor. Vai ser metade do BPC. O BPC, hoje, um salário mínimo. 50% disso, R$550. Então, o valor desse benefício, R$550. Não tem desconto de contribuição previdenciária, não tem 13º, exatamente igual acontece com o BPC. E quais são os requisitos para a pessoa receber esse benefício de auxílio inclusão? Primeira coisa, receber BPC.
né? Receber BPC é o primeiro requisito. Esse BPC ele vai ser cessado quando o auxílio inclusão começar a ser pago, ok? Então, primeiro requisito, receber BPC. Segundo requisito, ter uma deficiência grave ou moderada. Deficiência grave ou moderada. Essa deficiência ela é mensurada através da perícia biopsicossocial, né, que vocês já conhecem aí, praticada nesse benefício e praticada também na aposentadoria do PCD. Essa pessoa com uma deficiência então moderada ou grave que recebe BPC, que vier a preencher o terceiro requisito, que é começar a exercer uma atividade remunerada limitada a uma remuneração de 2 salários mínimos. A gente sabe que a pessoa que recebe BPC não pode trabalhar. Se trabalhar, perde o direito ao benefício. Então, essa é uma possibilidade do seguinte: volte a trabalhar. E se sua renda for de até 2 salários mínimos, eu, Estado, garanto para você o pagamento de metade do que você recebe no BPC. Ok? Outro requisito, a inscrição do CadÚnico precisa estar atualizada, o CPF da pessoa, lembrando que CadÚnico atualizado é cada 2 anos, né, pessoal? Pelo menos. CPF da pessoa precisa estar regular e, ó, importantíssimo, precisa atender os critérios de renda do BPC. Priscila, mas com a remuneração dele nunca vai atender esse requisito. Vamos chegar lá nessa discussão, galera. Primeiro, ainda no que tange ao direito, eu queria colocar para vocês aqui uma interpretação que eu retirei dessa leitura. E aí, lembrando, isso que eu vou falar para vocês agora, a partir desse momento, é a minha interpretação, ok? Não ouvi ninguém ainda falando que entendeu dessa forma, mas eu, particularmente, quando li, né? Hoje tinha a aula, né, que eu fiz na sessão da tarde sobre esse tema, e aí fui fazer mais uma vez a leitura e teve ali uma coisa que me chamou a atenção, né? Aí conversei com 2 professores, já mandei mensagem, nem sei se a outra professora me respondeu, né? Um deles, o professor Marcos Vichese, que eu acredito que a maioria aqui conheça, né? E falei, Marcos, dá uma olhada lá, se tu entende a mesma coisa que eu entendi, porque esse foi o entendimento que eu extraí. Qual foi o entendimento que eu extraí do parágrafo 1º do artigo 26A, que pode ser muito importante para os processos do MOB? Seguinte, quando a gente pensa numa lei, né, na criação de um benefício, esse benefício, essa lei é aplicada o quê? Daqui para frente, né? Então, para os fatos geradores daqui para frente, eu tenho a concessão desse benefício. Então, por exemplo, nós temos aqui que a pessoa precisa receber BPC e começar a trabalhar. Então, a gente entende o seguinte, que depois, se ela começou a trabalhar depois dessa lei, ela tem direito ao auxílio inclusão. Essa é a regra. Só que o parágrafo 1º do artigo 26, ele vai trazer ali no caput o seguinte termo, terá ainda direito, ou seja, é uma possibilidade diferente da possibilidade inicial, que é aquela pessoa que está recebendo o BPC, né? Então, esse termo ainda já me chamou a atenção. E quando a gente continua a leitura, nos parágrafos ele vai dizer o seguinte, será devido, então, ainda, o que me parece que é uma possibilidade diferente, para aquela pessoa que tenha recebido o BPC nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada. Segundo requisito, que tenha benefício suspenso. Nos termos, né, do 21A, suspenso porque começou a trabalhar. Então, me parece o seguinte, que se aquela pessoa recebia BPC, começou a trabalhar e recebeu o BPC por 5 anos imediatamente antes de começar a trabalhar, ou seja, o BPC foi suspenso porque ela começou a trabalhar e ela trabalhou ali, recebeu o BPC, durante 5 anos, me parece que hoje essa pessoa consegue pedir, mesmo que ela tenha começado a exercer a atividade e tenha tido o benefício cessado antes da 14176. Eu li, reli 1 milhão de vezes, pedi para o Marcos ler com atenção, né, como eu mencionei, aí o Marcos mandou a mensagem e falou, Priya, vou te dizer que eu estou entendendo que é a mesma coisa que você falou, que eu usaria o termo ainda, então dando a entender que é uma outra possibilidade de concessão, e mais do que isso, ele fala ali sobre esses 5 anos anteriores e fala da suspensão, da cessação do benefício. Só que quando concede o auxílio inclusão, a cessação é imediata já, então não tem sentido falar sobre que teve o benefício suspenso. Então, me parece que mesmo que a portaria não traga essa possibilidade, a gente vai poder discutir isso aqui no judicial, gente. Porque a leitura
do parágrafo 1º do artigo 26, depois vocês leiam aí, façam a interpretação de vocês e me digam o que vocês leram, o que vocês entenderam ali dessa leitura. Mas me parece que essas pessoas que tiveram BPC cancelados antes da publicação dessa lei, hoje, têm acesso também à concessão do auxílio inclusão. E por que eu falei que isso é importante para os processos do MOB? Porque tem processos que não dá para a gente salvar, gente, que a pessoa realmente não preenche ali. Eu tenho mais de um caso de pessoa que recebia BPC e começou a trabalhar, Camila, e continuou aí recebendo BPC por anos. Tem um, então, que está cobrando ali R$130 mil. Olha quanto tempo que ele ficou trabalhando e recebendo BPC, E o INSS não cortou. E ele não sabia que não podia acumular, né? Ao menos é o que ele diz, que não sabia, e foi ali, tá lá com essa dívida que a gente está discutindo. Mas, de fato, ele, né, não tinha direito. Mas talvez eu possa discutir para ele o quê? A possibilidade de um auxílio inclusão. E mais do que isso, posso discutir a possibilidade da consignação da dívida em cima do auxílio inclusão, né? Ao invés de, eventualmente, isso daí ir para uma discussão judicial, uma eventual execução, não sei, né? É uma possibilidade aqui que me parece que surge, ok? E aí a gente chega nas perguntas com relação à renda, né? O que entra no cálculo da renda familiar para verificação do direito ao auxílio inclusão? Então, eu aqui vou pedir o auxílio inclusão. O que vai entrar na renda para cálculo, né? Se eu preenchi ou não preenchi a regra de 1/4 do salário mínimo para fins de manutenção ou concessão do pagamento aqui do auxílio inclusão. O que a lei vai dizer para a gente? Que o valor de auxílio inclusão que é recebido por um membro da família não será considerado na renda per capita para a concessão de um outro auxílio inclusão. Então, se eu tenho ali uma pessoa na minha família que recebe um auxílio inclusão, a renda do auxílio inclusão não vai entrar no cálculo, ou seja, não vai afetar ali o cálculo da minha renda per capita para fins de concessão desse benefício. Outra situação, as remunerações obtidas pelo requerente, e aí entra na perguntazinha que eu falei que vocês iam fazer, a remuneração obtida pelo requerente, né, decorrente da atividade laboral dele, desde que, evidentemente, não exceda os 2 salários mínimos, também não entra. Então, observa, não é a renda de qualquer pessoa que recebe auxílio inclusão, é a renda apenas da própria pessoa que está requerendo, que não vai entrar nesse cálculo. Se eu tenho uma outra pessoa na minha família que recebe o auxílio inclusão, tem também ali a renda decorrente da atividade dela, o valor do auxílio inclusão não vai entrar, mas o valor da renda dela vai. Pelo menos aqui na lei não tem exclusão. Vamos esperar para ver se a portaria vai excluir essa renda também, mas na lei não há. Só há direito à exclusão da renda do requerente. As rendas oriundas também de estágio supervisionado de aprendizagem, não vou entrar nesse cálculo, isso nem precisaria constar, né, porque também não entra no cálculo do BPC. E, no mais, a aferição da renda vai seguir a mesma lógica do BPC, ok? Outra pergunta que vocês podem eventualmente fazer é o seguinte: o que não vai entrar, Priscila, no cálculo da renda familiar para concessão de BPC para uma pessoa daquela família, para concessão ou para manutenção do BPC de outra pessoa do grupo familiar? Será que o auxílio inclusão e a renda auferida com aquele trabalho por aquela pessoa vai entrar no cálculo da renda per capita de outras pessoas da família que já recebem BPC? Vamos imaginar o seguinte: temos uma família com 4 pessoas. 4 pessoas. Todo mundo recebe BPC nessa família. Todo mundo. Os 4 recebem BPC. Um deles fala o seguinte: vou trabalhar. E aí vai trabalhar, recebe lá 2 salários mínimos e recebe o auxílio inclusão. O auxílio inclusão dele e a renda dele vai afetar a renda per capita dessa família no que tange a concessão desses outros BPCs? O que a 14176 para a gente o que a 14176 vai dizer para a gente é o seguinte: olha, se esse BPC tiver sido concedido anteriormente a esse auxílio inclusão, nem o valor do auxílio inclusão, nem o valor da remuneração vão entrar no cálculo da manutenção desse benefício. Então, se eu tenho ali essa família de 4 pessoas, todos recebem BPC, uma volta a trabalhar, recebe o auxílio inclusão e tem a renda, o auxílio inclusão dessa pessoa e a renda dessa pessoa
para fins de manutenção do benefício das outras 3 do grupo familiar, não vai entrar no cálculo. Mas fala especificamente manutenção. E fala também especificamente concedido anteriormente. Só isso que a lei traz. O que me parece indicar o seguinte: se for para concessão de um novo benefício, vai entrar. Talvez não entre o valor do auxílio inclusão, mas muito provavelmente o valor da remuneração deve entrar, né? Pelo menos a lei não trata disso. Mais uma vez, a gente precisa esperar a portaria, né, para ver se vai entrar ou não. Mas a lei só resguarda a hipótese de manutenção do benefício que foi concedido anteriormente, ok? Para finalizar, né, o benefício de auxílio inclusão, ele não pode ser cumulado com BPC, não pode ser cumulado com aposentadoria, com pensão, da mesma forma que o BPC também não pode, né? Também não pode ser cumulado com seguro-desemprego, tá? E ele vai ser cessado sempre que aquela pessoa deixar de atender os requisitos, né, do benefício de prestação continuada ou algum dos benefícios específicos ali do auxílio inclusão. Então, gente, era isso mais ou menos que eu tinha aqui para conversar com vocês hoje. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, se a Camila me dá um tempinho, para ver se tem aqui alguma pergunta aqui interessante para a gente discutir. Eu coloquei para o pessoal me passar o e-mail para eu poder mandar o material. Tem uma pergunta interessante da colega, acho que ela chama Ana Paula, que está bem aqui em cima. Espera. É que todo mundo está pedindo material. Tá difícil de achar, né? Aqui, é com a doutora Andréia, desculpa. É o cadastro único, está em nome da pessoa da esposa que recebe Bolsa Família. Mas Perfeito. Quem paga o INSS baixa renda é o marido. Perfeito. Isso é legítimo? É sim, pelo seguinte: quando a gente tem ali o cadastro no CRAS, o que a gente vai ter é que a gente vai ter ali uma responsável por aquele grupo familiar, né? Então, a pessoa responsável pelo grupo familiar é ela. Mas isso não quer dizer que ele não faz parte daquele grupo familiar de baixa renda. Tanto faz que ele está ali com o CRAS dele com a indicação da renda de todo mundo, né? Então, é possível sim, e mais do que isso, deixa eu dar uma dica para vocês extremamente importante sobre essa questão do baixa renda, tá? Você vê que a dúvida não foi nem sobre o BPC em si, né? Foi sobre esse recolhimento, né? A gente pode até depois pensar em fazer alguma coisa com relação a isso, porque isso gera muita dúvida mesmo, Camila. O que acontece é o seguinte, pessoal, o INSS agora deve ter aí uns 3 meses, mais ou menos. Professora Ana Júlia Cachan, inclusive, que falou para mim que tinha surgido essa possibilidade, não sei se foi numa live, acho que foi numa live que a gente fez, que ela comentou comigo que surgiu essa possibilidade. E eu fui conferir e realmente está lá. Hoje, nós temos a possibilidade, pelo meu INSS, de fazer um requerimento para que essas contribuições, como facultativo de baixa renda, sejam validadas. Então, assim, a gente pode previamente agora pedir a validação desses recolhimentos. Você tem ali um segurado que teve tantos recolhimentos como baixa renda, a gente não precisa mais esperar o momento da aposentadoria para que seja analisado se aquela pessoa lá na época que recolheu era baixa renda ou não. Agora tem essa possibilidade da gente pedir na plataforma do meu INSS essa validação antes mesmo do pedido de aposentadoria. Eu ainda não fiz. Esse protocolo, mas deve ter uns 3 meses que a professora Ana Júlia Cachan comentou isso comigo e eu fui olhar e, de fato, tem essa possibilidade lá. Então, fica aí a dica para os colegas com relação a isso, tá? Sobre essa possibilidade prévia de validação, ok? Tá. Tem a pergunta agora da doutora Luísa Arras. O BPC deve ser desde a data da DER, porque o INSS concedeu, mas a partir do deferimento. Perfeito. O que acontece é o seguinte, olha só. Tem, inclusive, né, eu fiz um post esses dias no History, uma pessoa me relatou exatamente a mesma situação que ela. Exatamente a mesma situação. A pessoa fez ali o pedido e não pagou desde a DER, né? Eu até mandei mensagem para a colega e respondi lá para todo mundo, né? Saber se tinha mais alguém que passou por essa situação. Não. Tem que ser pago desde a DER.
O que eu acho que pode ter acontecido, né? E aí, quando essa colega comentou sobre essa possibilidade, que de fato eu desconhecia, nunca vi, não tive nenhum processo que aconteceu isso, nunca tinha visto ninguém falando sobre isso, que teve uma alteração ali eventualmente do pagamento, enfim. O que eu imagino que pode ter acontecido é o seguinte, e aí tem que olhar ali pela data para ver se enquadra. Lembra que eu mostrei aqui para vocês que nós tivemos uma alteração que foi promovida pela 13982, onde passou a ser excluída a renda da pessoa com deficiência e a renda daquele idoso com 65 anos ou mais, que recebe BPC ou recebe aposentadoria de até um salário mínimo. Né? Vocês lembram que eu comentei isso? E comentei com vocês também que tem uma portaria, que é a portaria 374, que veio e falou o seguinte, olha, se o seu cliente não preenchia os requisitos, porque tinha ali a renda, né, de um salário, de uma aposentadoria da pessoa que mora com ele, e aí não estava validando, então, essa possibilidade de concessão, você pode reafirmar a DER. E aí, reafirmando a DER, eu posso excluir a renda dessa pessoa, desse idoso que recebe um salário mínimo, e excluindo a renda dele dá o direito da concessão. Então, a única possibilidade que me veio ali na cabeça quando eu vi esse comentário, não sei nem se foi ela também que comentou lá no post que eu fiz no Instagram, mas a única possibilidade que me veio rapidamente na mente foi essa. Ser ali o enquadramento pela portaria 374, que eles não abriram exigência. Viram lá que tinham idoso e fizeram o seguinte, vou já reafirmar a DER para conceder. Né? E aí, essa reafirmação da DER, ela acontece, nesse caso, para a data de publicação da lei, que, salvo engano, foi dia 2 de abril de 2020. Então, assim, é a única possibilidade que me vem na cabeça para esse tipo de reafirmação. Ou então, eventualmente, claro, né, se aquela pessoa não tivesse ali escrita no CAD único, também nunca vi acontecer, mas me parece que poderia ser uma possibilidade aqui também, né? Se escreveu depois, eles pegaram ali a data da inscrição, mas entendo que nessa questão da inscrição daria para discutir no judicial esses atrasados, né? Agora, fora isso, me vem aqui à mente só a portaria 374, porque o pagamento tem que ser feito desde a DER. E aí até comentei com a colega, né? Abre, na hora nem me veio a 374 me veio depois na cabeça, mas até comentei com ela, faz a abertura de processo de reabertura de tarefa para poder tentar entender ali o que aconteceu nesse caso, né? Mas me parece que essa tenha sido aqui uma possibilidade. Tá. Tem aqui a pergunta da doutora Patrícia Crovato, de Santo André, minha colega, de comissão Prazer, estadual. No caso de 2 crianças autistas na família, tem alguma lei ou portaria específica antes da alteração da LOAS? Não, eu desconheço pelo menos a existência. O que acontece é que essas pessoas com autismo, a gente tem uma dificuldade ali, né? Vivia-se uma dificuldade muito grande para poder conceder esse benefício para essas pessoas, né? Mas elas já são consideradas pessoas com deficiência, né? Então, hoje, a gente teria ali uma facilidade maior nessa concessão. O que às vezes opaca esses casos de autismo, né? Não é o objetivo falar aqui de perícia biopsicossocial, mas bem rapidinho para a gente entender o que acontece na prática. O BPC e a aposentadoria da pessoa com deficiência, a concessão desses benefícios não são com base em CID, são com base na CIF, no Índice de Funcionalidade. Só que são feitas de forma diferente. O BPC vai aplicar a portaria conjunta número 2 e a aposentadoria da pessoa com deficiência vai aplicar a portaria conjunta número 1, que é o meu objeto de estudo, inclusive, lá no meu mestrado, né? Então, cada um vai aplicar ali uma portaria diferente, mas a análise é feita de forma biopsicossocial. O que isso significa? Que nós podemos ter pessoas que são consideradas pessoas com deficiência sobre o prisma médico, mas que não enquadram como pessoas com deficiência para fins de concessão de BPC e para fins de concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque ao fazer essa análise biopsicossocial, ela não passa na análise biopsicossocial. Eu pulei aqui a questão da pessoa com visão monocular, mas me parece que é um problema que a gente vai enfrentar aqui no caso da monocular. Porque a lei agora vai dizer para a gente, né, que a pessoa com visão monocular é a pessoa com deficiência. Mas calma aí.
para a concessão de BPC e para a concessão de aposentadoria do PCD, eu não olho para a CID. Então, a lei não pode dizer para mim que essa pessoa é uma pessoa com deficiência. E quando a gente pensa na aposentadoria do PCD, essa lei é inconstitucional, porque o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, fala expressamente que a pessoa, para ser considerada com deficiência, para fins de concessão de aposentadoria do PCD, ela deve passar por uma perícia biopsicossocial. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição. Então, não poderia ter sido feita essa lei com o objetivo de ter impacto na Previdência Social para fins de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, porque é inconstitucional para essa finalidade. A Constituição diz que não é assim que é para ser feito. Entende? E tem uma portaria, eu não vou lembrar agora o número da portaria, que saiu logo depois dessa lei da visão monocular. E essa portaria, para dar ali um acerto no negócio, ela vai e fala, olha, ela é pessoa com deficiência, mas vai ter que analisar de forma biopsicossocial, ou seja, vai ter que passar na perícia. Né? E essa perícia precisa entender que essa pessoa é uma pessoa com deficiência não apenas sobre o prisma médico, mas também sobre o prisma social. E essa é uma dificuldade que a gente tem ali com relação às crianças com autismo, porque às vezes ela não consegue fechar a pontuação necessária, né, na aposentadoria do PCD para fim de concessão desse benefício. Então, essa é uma dificuldade, de fato, é enfrentada. Por outro lado, quando a gente vai para o judicial, ali o GEF, né, por incrível que pareça o GEF, ele tinha um entendimento no que tange a visão molecular que tinha que receber, né, independente de aplicar ou não a CIF, né. Então, me parece que, nesse sentido, daria para a gente estender também ali essa discussão, eventualmente, para a pessoa autista, né. Tem mais uma pergunta, tem mais algumas perguntas aqui, ó. No caso do retorno ao trabalho, seria na modalidade CLT, casos de auxílio e inclusão, da doutora Ana Paula? Perfeito, doutora Ana Paula. Eu, inclusive, quando eu parei para ler, eu li e reli algumas vezes procurando essa resposta. A lei não fala, tá? Ela não fala que precisa ser na condição de segurado empregado. Lembrando que, quando a gente pensa em segurado obrigatório, ela vai dizer que precisa ser segurado obrigatório, que precisa ser vinculado ao regime de previdência social RGPS ou RPPS. Pode ser, inclusive, servidor. RGPS ou RPPS. Mas ela não fala que precisa ser empregado. Só fala que precisa ser segurado obrigatório. E aí a gente precisa lembrar que segurado obrigatório nós temos o empregado, temos também o empregado doméstico, temos também o trabalhador avulso, temos também o segurado especial e temos também o contribuinte individual, que faltou. A lei não traz nenhuma limitação com relação a isso, né? Não sei se portaria vai vir trazendo alguma limitação, mas a lei não fala. A lei só fala que precisa ser segurado obrigatório, vinculado ao RGPS ou ao RPPS. Ó, tem um caso aqui diferenciado do Dr. Orlando Spinetti. Ganhei um BPC Beijo, para um Orlando. cidadão, para um cidadão, mas ele acabou de ganhar 500 mil na Lotérgia. Ô, Senhor! Oh, como faço para o BPC cessar? Ele deverá devolver o que vem recebendo? Vou te dizer uma coisa. Se eu fosse você, eu pedi uma parte aí também desse dinheiro, inventa aí um motivo para catar honorário disso aí. A cessação, você pode pedir, você pode fazer um comunicado, né, para o INSS, informando que não se trata mais de uma pessoa que tem ali um risco social a ser protegido e você pede a cessação. Eu não sei se tem serviço dentro da plataforma específica com nome para isso, mas se resolve isso mole no guichê do advogado, né? Não sei se aí está tendo guichê virtual. Não, no Rio está tendo. O Orlando é do Rio, salvo engano. Salvo engano, não, tenho quase certeza que ele é do Rio. Sim. E lá agora começou o guichê virtual também. Então dá para você fazer esse pedido via guichê virtual. De boa isso. A doutora Cláudia Alani estava orientando um cliente a contribuir como baixa renda e ele teve a validação negada. A alegação foi de que havia renda, porém a esposa recebia apenas Bolsa Família. Vamos lá, também não tem a ver com BPC, né? Mas foi o que eu te falei, né? Eu fiz um post sobre facultativo de baixa renda, teve 1 milhão de perguntas, nem consegui parar para responder todas. Toda hora que eu paro um pouquinho, eu respondo ali umas 2, 3. O que acontece é o seguinte, essa questão para a pessoa recolher como um segurado facultativo de baixa renda, o que ela precisa ter de requisito? Cadastro no CadÚnico atualizado,
Renda familiar de até 2 salários mínimos e não pode ter renda própria. Esses são os 3 requisitos para a concessão. Para poder recolher nessa modalidade. Renda familiar de até 2 salários mínimos, não ter renda própria, né? E está com o cadastro atualizado no CadÚnico. 3 requisitos. Você falou que ela falou que a esposa recebia um Bolsa Família. Uhum. Eu acho difícil ter sido negado exclusivamente por esse motivo, pelo seguinte: o Bolsa Família não vai alcançar ali a renda familiar de 2 salários mínimos, né? Para poder ter ali, eventualmente, uma desconfiguração daquele grupo, da renda daquele grupo familiar. Precisa verificar, está atualizado há menos de 2 anos? Essa família chegava a alcançar essa remuneração de 2 salários mínimos? Esse segurado não tinha renda própria? Ah, Priscila, ele tinha uma renda própria de R$100, já era, não pode recolher como facultativo de baixa renda, não pode ter renda própria. Verificou essas 3 possibilidades e o INSS não reconheceu, recurso administrativo, que você vai resolver isso mole no administrativo. Priscila, por qualquer motivo, sei lá, deu a louca lá no conselheiro e não deu certo, não rolou, vai para o judicial, desde que os 3 requisitos estejam preenchidos. Sim, sim. Aqui, deixa eu passando, eu só não entendi aqui da doutora Patrícia, e no caso, indeferimento pela renda de outro BPC, se puder... Patrícia, foi o que eu mencionei para você. A gente para vocês, né? A gente teve ali várias alterações, né? Uma hora o BPC de outra pessoa conta, outra hora não conta, outra hora é só do idoso, mas é a pessoa com deficiência. Hoje, o que nós temos é que deve ser excluído. Se foi negado, observa se a DER não foi anterior à publicação da 13982. Se tiver sido anterior e não foi oportunizado para você uma reafirmação, você vai fazer um recurso e vai dizer o seguinte: olha, não foi oportunizado para mim a reafirmação da portaria 374 e eu quero reafirmar para ter essa exclusão. Eu vi que a doutora Natália levantou a mão, mas tem 2 perguntas aqui que entraram antes. Eu vou ler as perguntas e já passo para a colega. Da doutora Adriana. Um idoso teve benefício suspenso em 2019 porque o CRAS colocou o benefício como renda. Foi para o judiciário e o juiz solicitou o INSS implante do benefício, porém, só solicitou no pagamento do retroativo a partir da visita socioeconômica, maio deste ano. O recurso suspende a decisão do INSS para implantar o benefício? Ai, não, Qual peraí. Recurso? Peraí, desculpa. Ai, desculpa que eu... peraí. A partir da visita socioeconômica, maio deste ano. É que eu rolei e eu pulei uma deste ano. A ação foi protocolada desde 2019. O recurso suspende a decisão do INSS para implantar o benefício? Ah, perdão. E agora eu entendi. A implantação não. Saiu a decisão foi ali de concessão, mandou implantar o benefício, o recurso do INSS, em regra, não vai suspender. Precisa ser implantado. Aí você vai acompanhar ali o prazo de implantação. Se não tiver sido implantado, você peticiona no processo e fala: ó, excelência, não implantou ainda o benefício, tá? Mas tem que ser ali implantado. Essa questão da data, de acordo com a visita que foi da perícia ali social que foi feito, isso acontece muito, né, principalmente em algumas regiões do país, quando a pessoa ultrapassa a renda familiar e a gente está discutindo aqui uma flexibilização dessa renda. Então, tem alguns juízes que entendem o seguinte: olha, você está discutindo flexibilização, e aí você não tem ali eventuais provas de que aquele estado era anterior, né? Então, ele faz ali essa colocação de acordo com a data da visita. Acho isso errado, né? Porque os efeitos deveriam retroagir desde a data, não do protocolo judicial, mas da data de entrada do requerimento, porque se essa pessoa requereu, ela já estava em uma situação de vulnerabilidade para buscar o benefício, né? Ela não requereu imaginando: ah, não, daqui a um ano eu vou estar aqui numa situação de miserabilidade. Não existe isso. Mas, infelizmente, a gente vê algumas decisões nesse sentido, principalmente decisões de primeira instância, né? Eu acompanho alguns processos, né, nas consultorias que eu faço de alguns colegas, a maioria consegue reverter em segunda instância, mas a depender ali da região, eventualmente da turma que caia, e se tratando de flexibilização, eles acabam mantendo assim. Tá.
Tem aqui a pergunta da doutora Carla Costa. Renda para o BPC, exemplo, mulher, 40 anos, em tratamento de câncer A2, mora com filha menor, que tem pensão alimentícia alta, pai é marinheiro. Renda da pensão da menor vai contar? Infelizmente, sim, porque a filha faz parte do grupo familiar e essa é a renda da filha, né? Então, infelizmente, entra, não tem exclusão expressa na lei. Sim. Eu vou passar a palavra para a doutora Natália, que levantou a mão. Fica à vontade, doutora. Já vou tirar aqui. A Priscila é uma fofa mesmo, a gente já conhece ela. Pelo carinho, Natália. Tem uma parceria com a Priscilinha já também. Então, Pri, eu tenho um caso aqui que é de flexibilização da renda. O que acontece? A cliente é deficiente, né, mental, ela recebia LOAS, foi para o MOB, aí a família não defendeu. Os MOBs matam a gente. Foi para o MOB. E por quê? Porque quando foi feito o requerimento, excluíram o pai da renda familiar. Tá. Mora a filha, a mãe e o pai. E o pai ganha R$2.000. E aí excluíram o pai. Quando o INSS consolidou os dados, verificou, né? Só que o INSS não está cobrando atrasados, porque ela é deficiente, então não tem cobrança de atrasados, tá? E aí a família, a gente fez um recurso administrativo. Eu queria saber se valia esse recurso administrativo para a questão da flexibilização. Ela é deficiente mental, ela tem um convênio médico, porque no SUS a mãe não consegue o tratamento adequado, né? Tem que pagar um convênio, senão ela não sai da crise. O pai faz um tratamento, então a renda familiar da família passa um pouquinho do meio salário mínimo, tipo R$100, né? E aí, se entrar a despesa do convênio, a gente consegue flexibilizar bem, né? Fica R$100 só acima. E a minha dúvida é, eu continuo com o recurso administrativo ou eu já vou para a justiça discutir isso? Justiça. Na verdade, assim, Natália, o que acontece? Quando a gente pensa nesse tipo de flexibilização, no administrativo você não vai conseguir, porque você falou aqui das despesas e falou plano de saúde. Quando a gente pensa no plano de saúde, ele não entra lá naquele memorando circular que eu mostrei para vocês, o 56, no que tange a exclusão. Porque o Estado tem ali fornecimento de atendimento médico. A não ser que ela aprovasse ali, eventualmente, que o Estado não fornecia o tratamento, você poderia abater o valor do plano de saúde para poder fazer o cálculo desse valor. Memorando circular 58, perdão. Então, administrativamente, a possibilidade de flexibilização que você vai ter é com base no 58, e não vai rolar, tá? Quando você pensa agora na nova legislação que saiu, o que a gente tem é essa flexibilização até meio salário mínimo. Então, também não vai rolar pedindo atualização, porque você vai estar passando. Só que a gente não sabe como é que vai funcionar o cálculo dessa renda per capita para a flexibilização. Se esses produtos vão ser excluídos, se não vão ser excluídos, a gente precisa esperar a portaria. Mas em um primeiro momento, não se enquadraria, porque você estaria ali acima de meio salário, né? A não ser que a portaria venha indicando, né, que esses valores, tal qual acontece no memorando circular 58, eles vão ser excluídos da base de cálculo. Aí, de repente, você poderia conseguir entrar ali. A possibilidade que você teria hoje é discutir isso no judicial. E o judicial, até então, né, porque eu não sei se a 14176 vai trazer um engessamento do judiciário, mas o que a gente tem hoje é que o judiciário ele tem flexibilizado em alguns casos acima, sim, do meio salário mínimo, né? Então, você poderia discutir eventualmente na esfera judicial. Se for, a perícia social, assim, a casa é super boa, tudo muito arrumado, é um sobrado, tem carro na garagem. Então, assim, se eu pensar na perícia social, é muito difícil eu conseguir esse benefício. Mas hoje eu vejo que eles estão ganhando... No judicial, a perícia social é em loco, eles vão lá, diferente do sim. que acontece no administrativo, que em regra não é, né, que é na agência. Sim, mas o que eu penso, assim, que hoje eu tenho visto, é que eles não estão conseguindo mais nem manter o convênio da menina. Eles estão com perigo imediato dessa menina ficar sem convênio e em crise, sabe? Então, assim, eu vou tentar chorar para o juiz mesmo, e antes de entrar nessa nova lei, porque era isso que eu estava pensando, né? Essa questão da flexibilização, ela vai até o meio salário mínimo. Eu passaria do meio salário mínimo ainda também. E aí eu fiquei pensando... Hoje em dia os juízes concedem acima. O que a gente não sabe é se eles não vão começar a engessar isso, né? A gente corre esse risco.
O que você acha melhor? Eu usar esse benefício que foi indeferido, né? Que foi cessado, ou usar um novo benefício? Porque ela pediu de novo e foi negado. Eu uso esse novo benefício? Não, pode usar do que foi cessado para você receber esses atrasados. É porque o seu medo é pelo fato de estar constando o pai agora, né? De eventualmente A dar minha ali preocupação é a algum problema com relação discussão a se um isso. dia o INSS venha querer o pagamento desses. Querer o pagamento desses valores. Tem muito tempo de atrasado, de diferença de um pedido para o outro? Tem muito tempo. O risco da cobrança desses atrasados tem. Se você quer fugir do risco, aí Uso seria um novo. novo pedido, né? Eu acredito que eu vou usar o novo por conta disso. Mas o INSS, quando fez o MOB, não cobrou os atrasados dela, justamente por ela, né, ser incapaz. Então, eu tenho um segurado, né? Simples de falar segurado, né? Eu tenho um requerente, um beneficiário, que é a pessoa com deficiência, eles estão cobrando, tá? Entendi. Eles estão cobrando. Não que vão conseguir executar, que não vão, né? Mas eles estão lá. Já emitiram já a carta de cobrança para eles. Entendi. Então tá ótimo, obrigada, viu? Doutora, tem a doutora Carla Costa que levantou a mão aqui. Passo a palavra, quer fazer pergunta, doutora Carla? Sim, eu gostaria. Primeiramente, é um prazer estar aqui numa palestra vendo pessoalmente a professora Priscila, que tanto me encantou na pós do legal que eu faço com ela. Meu mundo virou previdenciarista, tudo, e foi com um pontapé do legal e com a professora. Estou indicando para todo mundo. Obrigada pelo carinho, Carla. E vou aproveitar, então, e vou resolver um caso meu aqui agora. Vamos ver se eu aprendi direitinho. AMBPC, né? Loas deficiente. A composição do grupo familiar é um senhorzinho que me procurou. Ele tem 87 anos, ele é aposentado, salvo engano é por idade, mas a renda dele é um pouquinho elevada, 1.600 e alguma coisa. Mora com ele a companheira, a esposa. Ele é aposentado, que você falou, né? Ele é aposentado, 87 anos, só que a renda um pouquinho elevada, bem elevada, né? Para o padrão básico. E o BPC é para o filho de 30 e poucos anos de idade, que é deficiente físico-mental, inclusive é interditado. Esse pai de 87 é o tutor desse rapaz. E aí é esse núcleo aqui. Mas tem um enteado, que é o filho da companheira dele, que também 40 anos de idade, não trabalha e tal, e vive às expensas lá dentro da casa. Perfeito. Inicialmente, quando eu vislumbrei até o direito, e no CAD único estavam os 4. Só que com essa pandemia, com a questão de auxílio emergencial, o que esse componente aqui fez? Fez uma casinha por fora, se saiu fora do CAD único, fez o cadastro dizendo que mora sozinho para ganhar o auxílio emergencial. E agora, no CAD único, eu até achei engraçado que o INSS falou assim, venha atualizar, porque agora só tem 3 na coisa e tal. Quando eu fui verificar, aí é que eu entendi o que aconteceu. Esse outro saiu fora, né, dizendo que não mora mais, mas de fato mora, vive às expensas do dinheiro da aposentadoria desse senhor. Mas fato é, corra algum risco, tem alguma coisa para a gente poder fazer para tentar ainda colocar dentro da renda, que esse pedido já está sendo discutido desde 2019, e aí agora, né? O problema de você tentar configurar ele, né, tentar incluir ele, é cair ali numa eventual fraude, né? Tanto pela inclusão dele, se ele de fato estiver morando sozinho, como também uma fraude cometida por ele para ter se excluído só para receber o auxílio emergencial. Então, assim, você incorre nesse risco de, eventualmente, se pregar ali um procurador um pouquinho mais atento, como eu conheço alguns, pode ter algum problema, assim, nesse sentido, entendeu? Aí tem que pensar direitinho, entender exatamente como é que é a situação de fato, se está dentro do grupo familiar, se não está dentro do grupo familiar, para poder evitar ali qualquer discussão de fraude, tanto na concessão do BPC quanto na concessão do auxílio emergencial, né? Que pode acontecer. A realidade é que os 4 se compõem essa família e vivem todo mundo às expensas da aposentadoria desse senhor que vem conversar mas comigo. se ele fez uma outra casinha e mora na outra casa, ele não mora no mesmo domicílio, né? Na verdade, é aquele por mais que ele viva da renda.
É aquele quarto que, segundo me disse assim, agora abriu uma porta por fora. Foi dessa forma que ele fez para tentar desconfigurar. A minha preocupação é a renda do senhor, né? Aí agora eu estou pedindo para o pai me provar os gastos com ele para eu tentar afastar a parte da renda dele e aí cair no mínimo possível para dividir esse valor para pelo menos manter para os 3, entendeu? Isso aconteceu agora. Aí você precisa avaliar e conversar com eles, inclusive, porque se o cara falar, não faço parte do grupo, não tenho renda, né, e ele precisa ser alertado, porque se houve ali uma fraude no que tange o pagamento do auxílio emergencial, ele pode ser responsabilizado por isso, né? Então precisa ficar atenta. Ainda mais que já recebeu comunicação para explicar essa situação no grupo familiar. Então, assim, alguém já está atento aí a essa situação, né? Então tá bom. Obrigada, boa noite, prazer. Eu agradeço, só vou ler uma última pergunta, porque nós temos que liberar a Pri, porque ela tem a Duda começa a gritar. E tem o maridão também. Vamos. Após a perícia médica e social, está demorando para decidir o PPC? Depende muito, Fernanda. Tem cliente que passa ali pela perícia, né, pela última perícia, que agora não tem mais ordem, né, se é a social ou a médica primeiro, ele passa ali, às vezes, na segunda perícia, no dia seguinte já tem decisão. Tem segurado, né? Tem requerente que demora 30 dias, tem requerente que demora 60, não tem muito um padrão, não. Depende ali de como é que está a demanda do servidor que tá para dar o despacho, né, do benefício. Não tem padrão. Deveria ter, né? Ser ali no máximo 30 dias, aquela história toda, né, que a gente sabe que não funciona, né? Não tem um prazo certo para isso. Não funciona. Nossa, olha, se a gente se deixar aqui aberto a perguntas e a gente sabe o quanto a Pri é super acessível e tem, assim, umas opiniões bem assertivas, a gente fica ouvindo a dúvida dos colegas para também aplicar para os nossos casos, a gente ia virar aqui à noite. Só que nós estamos, assim, começando as noites mais frias do ano e a Pri tem a Duda agora e tem o maridão que está esperando. Então, assim, sem ser indelicado, mas nós vamos encerrar as perguntas para poder liberar, porque ela também estava gravando aula antes. Agradecendo por demais a presença de todos que vieram prestigiar a professora Priscila. A gente sabe que esse quórum aqui foi para prestígio mesmo à professora, e agradecer por demais a professora Priscila, assim, demais, demais, porque sempre nos ensinando, nos orientando e colocando, assim, a melhor visão do direito previdenciário. Eu falo, Pri, eu fui assistir a sua aula no Legália, o que me abriu a mente, exatamente o LOAS. Eu tinha levado um ferro no judicial, assim, eu paguei a minha passagem para São Paulo para fazer a sustentação oral, daqueles, assim, julgadores horrorosos. Eu chorei. Eu saí de lá, dentro do táxi, chorando. Mas a hora que eu assisti a sua aula, fez assim, abriu. Então... Viu que estava ali no caso da condição mais favorável no ADM, né? Nossa, no administrativo, minha vida mudou. Então, eu creio aqui que todos são seguidores. Quem não for seguidor da professora Priscila, segue, porque é demais, e muito conhecimento. Então, Pri, olha, gratidão do meu coração para o seu coração. Eu espero que logo a gente passe essa pandemia e eu tenho meu sonho dourado. A Vanessa do Legale sabe, eu já falei várias vezes para ela, é te conhecer pessoalmente. E pós-pandemia, tenho certeza. Teremos oportunidade agora no pós-pandemia. Com certeza. Eu vou te arreliar e vou atrás, quero te encontrar para dar um abraço. E é isso, professora, eu vou querer sim umas novas oportunidades, tá? Vou te procurar para isso, agradecendo por demais a todos. E nós vamos encerrando essa noite aqui, que foi perfeita, foi maravilhosa, sempre com sentimento de gratidão. Obrigada pelo carinho, Camila. Obrigada aí pelo convite. Sempre que precisar, só chamar, que entre uma troca de fralda e outra, a gente vai encaixando aqui tudo.
Isso aí, glória a Deus por isso, gente. Boa noite, se cuidem, cuidem dos seus, cuida da questão da Covid, mas agora com frio, cuida de todo mundo e cuida dos bichinhos de estimação, não deixa para fora não, chama para dormir dentro. Chama para dormir dentro, isso aí. Muito bem lembrado, Camila. Isso aí, ó. Beijo a Beijo, todos. galera. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite, Camila. Eu sou a Luciane de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vi no grupo do G4. Nossa, eu que agradeço, colega. Nossa, eu sempre vou postar lá, eu estou à disposição. Eu amo aquele grupo, embora eu não participe tanto, mas todas as dúvidas eu vejo lá e é motivo de estudo, e eu sempre compartilho lá, mesmo se parecer impertinente, parecendo lá. Mas a impertinência é a oportunidade para quem precisa escutar mais vezes várias coisas, né? Sim, eu preciso. Eu, assim, sempre estou acompanhando curso, live nossa, eu agradeço a oportunidade, viu, colega? Sempre à disposição, viu? Beijo. Eu tô sem meu vídeo, não consigo abrir aí, por isso que eu não abri. Não tem problema não. E eu tô aqui procurando porque eu já fui copiando o chat e eu quero copiar o arquivo antes de fechar. Nossa, meu colega William de São Bernardo do Campo, eu também sou de São Bernardo do Campo, minha formação é aí também, mas eu tô no interior de São Paulo. Ó, gente, beijo grande, gratidão demais. Camila. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui. Tchau, tchau.